Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de geometria analítica é o seguinte: dado os seguintes pontos, os pontos são de A até L, indique quais pertencem ao primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro, quarto quadrante, ao eixo X, ao eixo Y, a bissetriz dos quadrantes ímpares ou a bissetriz dos quadrantes pares. Portanto, B1,3 significa bissetriz do quadrante 1 e 3 e B2,4 significa a bissetriz dos quadrantes 2 e 4, portanto, quadrantes pares. Então, primeiro passo, eu vou nomear os quadrantes. Então, primeiro quadrante é a região onde envolve x positivo e y positivo. O segundo quadrante é a região que envolve valores de x negativo e y positivo. O terceiro quadrante envolve valores de x negativo e y negativo. E o quarto quadrante, que envolve valores de x positivo e y negativo. Agora vou fazer a representação das bissetrizes. A primeira bissetriz, a bissetriz dos quadrantes ímpares. E agora a bissetriz dos quadrantes pares. Agora vamos posicionar os pontos fornecidos. Então, ponto A, x-3, y3, ele pertence ao segundo quadrante e também à bissetriz dos quadrantes pares. Então, ponto A, item B, segundo quadrante, e item H, a bissetriz dos quadrantes pares. Agora, o ponto B, 11 dividido por 5 e 0. Então, repare que o valor de y é 0. Então, esse ponto se localiza sobre o eixo x, nessa região onde estou marcando, ponto B. Portanto, item E pertence ao eixo x. Agora, o ponto C, menos 4, o valor de x, menos 5, o valor de y. Portanto, esse ponto pertence ao terceiro quadrante. Terceiro quadrante é o item C. Então, o ponto C pertence ao terceiro quadrante, está registrado. Agora, o ponto D, nós temos x igual a 0, y igual a raiz quadrada de 2. Então, quando temos x igual a 0, o ponto se localiza sobre o eixo y, ele pertence ao eixo y. Vamos localizá-lo no plano cartesiano, ponto D. Portanto, pertence ao eixo y. No item E, temos valores de x e y iguais. Esse é um indicativo que ele pertence a uma das bissetrizes. Como o valor de x é positivo e y é positivo, ele pertence ao primeiro quadrante e também à bissetriz dos quadrantes ímpares. Portanto, ponto E pertence ao primeiro quadrante e à bissetriz dos quadrantes ímpares. Agora, o ponto F, nós temos x igual a 0 e y igual a menos 5. Então, quando x igual a 0, o ponto pertence ao eixo y. Vamos marcar a localização no plano cartesiano, ponto F. Então, ele pertence ao eixo y. Agora, o ponto G, temos x positivo e y positivo. Então, ele pertence ao primeiro quadrante. Estou marcando a posição que ele se localiza no plano cartesiano, primeiro quadrante. Então, o ponto G pertence ao primeiro quadrante. Agora, o ponto H, nós temos x positivo, y negativo. Portanto, ele pertence ao quarto quadrante. Ponto H, quarto quadrante. Agora, o ponto I, novamente, temos valores iguais de x e y. Portanto, ele pertence à bissetriz. Vamos verificar qual é. X negativo e y negativo. O ponto pertence ao terceiro quadrante e também à bissetriz dos quadrantes ímpares. Agora, o ponto J, temos x igual a 0, y igual a π. Π equivale a aproximadamente 3,1416. É um número irracional, mas de qualquer maneira, o valor de x ele é igual a 0, portanto, o ponto pertence ao eixo y. A letra K, o ponto K, x menos 1/3, y0. Então, y0 indicativo que o ponto pertence ao eixo x. Então, a letra K, o ponto K,
pertence ao eixo x. E por último, o ponto L, x menos 4, y 2. Então temos x negativo, y positivo. Ele pertence, portanto, ao segundo quadrante. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.